Aqui é um espaço de meditação e oração, de contato com a palavra. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria estar iniciando esse ano dessa forma. Firmei um propósito pessoal para fazer a Lexio Divina desta forma. Então, não sei em que momento que você estará vendo esse vídeo, mas desde já te acolho com muito carinho, para que nós possamos fazer juntos. Então, haverá um momento, vou percorrer passo a passo na leitura orante ou Lexio Divina, sem fazer muitas explicações. Para isso, vou deixar alguns vídeos, ou vocês vão ter acesso a vários vídeos, né? Mas aqui a intenção é criar uma constância, criar nesse primeiro momento, um desafio, para depois fazer parte da nossa rotina. Vamos começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesse momento, Senhor, peço que me ilumine meu interior, para que eu possa, primeiramente, encontrar comigo mesma, exercitando o meu olhar, a minha presença no momento presente, que é onde o encontro acontece. Hoje chego aqui com um pouco de ansiedade, meu coração está acelerado diante do desafio que o Senhor me propõe. Porém, meu raciocínio está ativo, iluminado pela fé. Chego aqui com o meu corpo bem atento, bem disperso. Disperso não, perdão. Desperto para iniciar essa prática. Desde já louvo e agradeço pelo momento que o Senhor nos proporciona. Já estou então com a Bíblia aberta em Mateus 6, versículo 36 ao 46. Vou ler pausadamente, com bastante atenção, para que o Espírito Santo já me indique a passagem, a palavra, o versículo que mais me chama a atenção para esse momento de vida que eu apresento ao Senhor. Muito importante nós estarmos em nossa posição de escuta, de filhos e filhas. Começarmos dessa forma, começarmos bem, é essencial.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. É aqui mesmo. Aqui é o 34. Nós começaremos no 34 até o 44. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. Já vai grifando aquilo, a palavra que mais te tocou. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos o que comer. Disseram-lhe eles: iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes. Ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem em grupos de convivas sobre a grama verde. E sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu-os aos discípulos para que lhes distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A leitura, ela deve ser pausada, deve ser saboreada, não deve ser só lida, mas escutada, como se, ou na realidade é desta forma, Deus está falando conosco através de sua palavra. A leitura inicial não é só interpretação de texto, não é só compreender uma narrativa, mas estarmos como o 13º apóstolo. Não sei se estavam todos ali, né? Na realidade, é como se fosse uma testemunha ali. Como se nós estivéssemos lá ouvindo Jesus falando. Desde a primeira leitura, da primeira apreensão do texto, ele já deve tocar o nosso interior de alguma forma. A informação, ela vem pelo intelecto, vem pelos olhos, vem pelos ouvidos, mas independente dos sentidos, deve
adentrar no nosso interior, na nossa humanidade, através do nosso intelecto, e já provocar alguma reação, algum impacto, alguma movimentação. Vai movimentar primeiramente os pensamentos, os nossos pensamentos serão movimentados, a palavra será integrada às nossas moções interiores. Aqui grifei já algumas palavras que mais me chamaram a atenção. Talvez você já tenha tido 1, 2, 3, milhares de vezes o contato com essa passagem. Multiplicação dos pães, né? Muito conhecida. Independente disso, sempre existe o novo para esse momento que eu estou apresentando para Deus. Às vezes é um versículo inteiro, às vezes é uma palavra só. Com a prática a gente vai percebendo. Essa é a leitura. Então, essa é a intimidade com a voz de Deus. Então, para aquele momento, é isso que Ele deseja, que nosso olhar se abra, como janelas mesmo. E até nesse momento bateu uma luz aqui, adentrou uma luz. Obrigada, Senhor. E nesse momento, tendo prestado atenção nesse trecho que mais me chamou a atenção, eu parto naturalmente para a meditação. Eu gosto de pensar que é a palavra que medita, que me toca, que Deus me mostra o foco, o ângulo. Então, na meditação, eu peço que o Espírito Santo continue a me movimentar interiormente, que os pensamentos, isso que já me foi despertado, que me provoque aqui nos meus sentimentos, na minha história, no meu momento de vida, que suscite alguns questionamentos, como nesse momento de vida que eu estou passando e que eu apresento para o Senhor, como que esse trecho que me chamou a atenção se desdobra de forma concreta. Esse é um questionamento que o Espírito Santo me traz. Para você vai perceber alguma coisa, pode ser mais simples do que isso, que eu já trouxe um propósito muito definido no meu coração, mas pode vir algo do tipo, o que Deus deseja me mostrar com essa palavra, com esse trecho. O que é isso que me chamou a atenção? O que isso desperta em mim? Que tipo de sentimento? Que tipo de memória que isso me desperta? O Espírito Santo, ele vai revelando, ele entra no teu coração à medida que nós nos permitimos. E essas perguntas é uma forma da gente abrir o nosso coração, a nossa história, a nossa existência, para que a palavra vá penetrando e aprofundando e encontrando, então, esse espaço à medida que nós damos. Senhor, eu vos louvo e agradeço, porque o Senhor tem me mostrado o meu papel, o que eu posso fazer nesse momento, com o simples e com o que está disponível.
Perceba, meus irmãos, minhas irmãs, que quando eu dirijo a minha voz, quando eu me dirijo a Deus, eu me coloco sempre na posição de filha, de quem escuta, de quem deseja verdadeiramente ouvir a Deus, para que sempre nós estejamos vigilantes em relação à nossa eventual rebeldia, que a rebeldia, o orgulho, nos cega e nos ensurdece. E é um trabalho constante, contínuo. Deus está aqui, Deus nos acolhe, Deus nos espera, Deus se alegra. Então, nessa palavra, especialmente, é como brotasse um desejo de diálogo, de conversa com Deus. Veja que fui movida, fui inspirada a já agradecer a Deus por, por ter me mostrado um sinalzinho, e a partir desse sinalzinho, algo ele está já me mostrando, e eu conversando com ele, agradecendo, eu dou esse espaço para que ele venha e me fale mais, através de alguma coisa, é uma iluminação na consciência mesmo, né? Então vem as inspirações, ou nossa, eu acho que no começo é assim, acho que Deus está me mostrando isso. Às vezes a gente se questiona, mas será que é isso mesmo? É importante, e quando vier esse tipo de questionamento, já vá apresentando a Deus. Senhor, eu tô tendo esse pensamento, esse sentimento aqui nesse momento, é nessa direção que o Senhor deseja. Isso já é a oração, porque à medida que eu vou percebendo o que está sendo movimentado dentro de mim, eu vou apresentando novamente para Deus, Ele vai encontrando espaço no meu coração, e Ele vai me mostrando mais e mais, vai me purificando, vai separando, né? Vai organizando, vai reordenando, e é dessa forma que nós encontramos mais clareza no nosso dia a dia. Isso é oração. Então, é uma continuidade. A leitura, já meditamos, já entramos num diálogo que é a oração, já agradecemos ao Senhor por ter apresentado um feixezinho, um pontinho de luz, já é algo extraordinário, e pela graça, e a partir do momento que nós nos colocamos à disposição para ouvir, Ele vai mostrando. E depois da orácio, depois da oração, é aquele momento da contemplação. Apenas ficarmos na presença de Deus. Que seja uma palavra, mas deixe essa palavra ressoar. Procura ouvir. Utilize a imaginação. A imaginação humana é muito importante para enriquecer a nossa oração. E não tenha medo, porque nós fizemos esse caminho de subida, né, de nos colocar na presença de Deus, de desejar que Ele fale conosco, pedimos ao Espírito Santo. Então agora é apenas saborear. Perceba novamente como que está o seu interior. Encontre esse lugar em que você fica
em que você permanece tranquilo. Aí sim é o momento de você adentrar na contemplácia. A gente está aqui durante 15 minutos. Pode ser que no começo é muito natural, é um pouquinho por dia. Pode ser que nesse momento você ainda perceba que esteja muito agitado, agitada. Volta um pouquinho para meditar, conversa um pouquinho mais com Deus na oração. Fique o tempo que for necessário, no seu tempo. Mas deseja e vai apresentando. Senhor, estou com isso que eu nem sei o nome, e vai conversando com Deus. Quando eu ouvi aquele trechinho, ovelhas sem pastor, me provocou algum desconforto, não sei o nome, mas é assim, assim. E assim, de uma forma bem simples, bem como crianças mesmo, sabe? É a prática, é a prática. E na contemplácia a gente simplesmente fica. Não vai ser sempre que a gente vai conseguir chegar, né, nesse momento, mas tenha certeza, tenha a convicção, tenha certeza de que sim, Ele está te esperando e vai te conduzir até onde você pode, até onde você consegue, vai utilizar das suas disposições interiores para te conduzir nessa prática. Estou inteiramente disposta a percorrer esse desafio que me foi proposto e estarei aqui todos os dias, na realidade 6h30, esse é o propósito, até ligar as câmeras e tudo, o YouTube autorizar, mas é isso. Todo dia, 6h30, de segunda a sexta, estarei aqui na presença de Deus e com os meus irmãos que assim desejarem também. Por essa manhã, por essa experiência, demos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Estamos unidos e continuaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.